Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um CompoCast, o seu podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. E você já sabe, né? A gente está aqui sempre muito bem assim apoiados pelo SECAM, o Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical. Um grande abraço para todo mundo lá do SECAM, os diretores, os professores. Obrigado pelo apoio de sempre. Olha, gente, hoje eu tenho também um agradecimento assim muito especial para fazer. Eu quero agradecer você que nos ouve aqui toda semana. Você nos acompanha, os nossos episódios, né? Eu recebo algumas mensagens de algumas pessoas e às vezes eu até demoro a responder, mas a gente observa que o número de seguidores tem aumentado, né? De pessoas que nos ouvem no Spotify, e eu deixo aqui de uma vez também esse convite para que você dê lá, né, as 3 estrelinhas lá no Spotify e que você nos siga por lá ou pelo seu tocador de áudio preferido. Lá no meu canal pessoal no YouTube, é só digitar André Codeco, C-O-D-E-C-O. Você vai ver também que todos os episódios são postados lá. E eu quero agradecer muito a você que tem nos acompanhado, sobretudo nesses serviços de streaming de áudio, né, como o Spotify, como o Apple Podcasts e outros tocadores de áudio desse tipo. Gente, muito, muito obrigado mesmo. Vocês não sabem como isso é gratificante para mim. E uma vez mais ainda eu deixo aqui aberto os nossos canais de comunicação. Você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, no @CompoCastOficial. Você pode também mandar para a gente seu e-mail, compocastoficial@gmail.com. Repetindo, compocastoficial@gmail.com. E você também pode nos apoiar, se assim você quiser, lá no apoia.se/compocast. apoia.se/compocast. Vamos então ao episódio dessa semana. Bom, pessoal, hoje nós vamos ter um episódio um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar sobre elementos extramusicais e como esses elementos podem colaborar ou como eles podem atuar numa composição. E eu decidi falar desse assunto hoje de um modo assim muito mais prático. Eu quero fazer uma breve introdução, mas logo a gente vai fazer uma escuta de uma obra que foi composta por mim, uma obra de minha autoria. E depois eu gostaria de conversar, né, e de pontuar algumas questões, né, olhando diretamente para a obra que a gente vai ouvir, ok? Esse vai ser mais ou menos o roteiro desse nosso episódio de hoje. Então, quando a gente fala, né, de elementos extramusicais, nós já lembramos logo, né, desse termo, né, da música programática. E a música programática é essa que procura descrever, né, algum evento que não seja essencialmente musical. Mas eu prefiro pensar em música programática como essa busca, né, essa ida a uma fonte, né, a um repositório de ideias que, em primeira instância, ele não é musical. Por exemplo, eu vou compor uma peça, né, sobre um quadro, né? Inclusive nós já demos esse mesmo exemplo aqui em episódios passados, né? Não lembro bem qual foi o episódio, porque graças a Deus já temos alguns episódios aí, né? Mas o exemplo era esse. A gente tem um quadro de um pintor, né? E aí eu gosto muito de Monet, né? Para mim é um dos maiores de todos os tempos. Obviamente que existem outros, mas pessoalmente eu gosto muito do Monet, pintor impressionista francês, né, que viveu no século XVIII. E o Monet tem um quadro que se chama O Gelo Flutuante,
né? E eu fiz uma peça para esse quadro, inclusive. Então, a música programática é isso, né? Então, você olha para o quadro, aí tem ali os gelos, aí tem assim o céu, né? Tem a cor que o Monet usa no céu, aquelas texturas tão naturais, né? Da estética das artes plásticas, do impressionismo francês, né? Então veja que há uma recorrência, né? Nós recorremos a fatores extramusicais, e estes fatores, digamos, essas fontes, acho que a palavra melhor, elas acabam nos norteando na criação musical. E em termos de composição musical, eu creio que esse é um caminho muito possível para o compositor. Eu creio que essa é uma forma de compor assim muito rica, muito viável e melhor, muito viabilizadora mesmo do processo composicional. E alguns compositores, né, têm assim mais dificuldades em começar uma obra, escrever ou compor uma obra, partindo do ponto assim essencialmente musical, né? Eu quero dizer o seguinte, que por muitas vezes é muito difícil ou é mais difícil começar a compor, criar matéria-prima, né? Um repositório de materiais musicais que não tenha nesses materiais, nessa matéria-prima, um sentido primeiro atribuído. Daí a gente tem uma série de maneiras e ferramentas composicionais que nos ajudam a organizar, né, os sons sem a necessidade, né, ou sem o uso de nenhum tipo de abordagem programática. A música serial, por exemplo, ela pode ser entendida assim. Quando você organiza os seus sons, cria a sua matriz e todas as possibilidades sonoras provenientes da matriz, não é? Você está trabalhando, né, e está assim produzindo matéria-prima musical essencialmente esvaziada de sentido para além daquele única e exclusivamente musical, do som sonoro, não é? Então, quando eu vou, por exemplo, né, compor uma fuga, então eu tenho as partes da fuga que são já determinadas, ou de repente uma sonata à la período clássico, né? Uma sonata à la Mozart, ou uma sonata à la Haydn, por exemplo, e eu tenho as formas ali estabelecidas, e eu preciso então criar melodias e criar harmonias, e essas harmonias já estão dentro de uma estética já estabelecida, ou mesmo com melodias. O próprio fato de haver melodia e haver harmonia, né, já são condições estéticas estabelecidas. Isso tudo, assim, tira essa dificuldade inicial e ajuda o compositor no seu processo composicional nas fases iniciais, nos estágios iniciais, sobretudo quando a gente fala de pessoas que estão estudando, né, composição. E de um outro lado, portanto, nós temos essa criação musical que, na verdade, é um processo, né, que funciona mais ou menos assim. Há uma fonte que não é musical, uma fonte não sonora, um quadro, uma memória, um texto, uma sensação. E desta fonte não sonora, nós retiramos, nós criamos material musical. Perceba que nesse caso, então, estas fontes não sonoras, elas por si só já estão, né, e já existem com atribuição de valor, com atribuição de sentido em si mesmas. E a partir desse sentido estabelecido ou revelado, a partir desse valor estabelecido ou revelado ao compositor, que ele então passa a criar a sua obra.
particularmente, eu acho que esse caminho, né, de composição, ele é bastante interessante para o compositor, porque, em primeiro lugar, ele faz com que a gente saia, ou a gente dê esse primeiro passo de maneira mais fácil, né? E, em segundo lugar, eu acho que existe, então, uma conexão muito grande entre o compositor e o material, uma vez que ele identifica naquele material um certo valor e um certo sentido, ou uma vez que aquele material revela-se, desvela-se, talvez, ao compositor, então, num certo sentido, num certo valor, né? Bom, e o que nós vamos ouvir hoje e a experiência que eu estou propondo é justamente neste sentido, né? O que eu espero é que ao fim desse episódio você também seja provocado a pensar composição, se já não tiver feito, desta maneira, né? Buscando em fatores extramusicais, né? Aquele pontapé inicial para a criação da sua obra. Bom, então a peça que nós vamos ouvir é uma obra minha, tá? Ela se chama Cenas Esquecidas e ela é para piano solo. Nessa gravação, pessoal, eu mesmo estou tocando no meu piano, na minha casa, aqui na minha casa. Essa é uma gravação feita por mim. Eu mesmo sou o intérprete, eu mesmo também sou o técnico de gravação, por isso nós não temos assim uma qualidade tão boa, né, no áudio, mas acho que vai dar para a gente ouvir bem, tá? É uma peça curta, né? Não é uma peça grande, ela tem 3 páginas, tá? Para piano solo, mas ela tem esse título, né? Cenas Esquecidas. Então veja aqui logo esse título, Cenas, né, Esquecidas. Eu vou colocar a peça para a gente ouvir agora, tá certo? E eu quero que, então, como exercício, a gente ouça essa peça e procure imagens ou explicações dentro dessa perspectiva de música programática, de fontes sonoras extramusicais, enfim. Eu queria que a gente procurasse algum tipo de explicação analítica para esta peça, num contexto geral, obviamente, né? Não estou falando aqui de análise harmônica nem nada disso. Eu estou pedindo apenas que a gente ouça essa peça e dentro desse contexto de fontes sonoras extramusicais, que a gente possa ter alguma explicação para essa peça. Qual seria a fonte, né, utilizada? Como você acha que foi pensado esses materiais? Que tipo de indução ou induz a quê, né, estas construções? Que tipo de construção imagética existe aqui quando você ouve a peça? Então vamos ouvir Cenas Esquecidas 1, porque é um ciclo de peças que se chama Cenas Esquecidas. Essa é a número 1, que é para piano solo. Vamos ouvir então.
Bom, esta foi então a execução das Cenas Esquecidas 1 para piano solo. Eu vou falar um pouco sobre as fontes extramusicais que foram utilizadas nesta peça por mim e depois vou pontuar alguns elementos, tá bom? Para a gente tentar ver se nossas ideias estão casando assim aqui, né? Bom, eu sempre fui muito obcecado, eu diria isso, né? Obcecado, de fato, pela questão do tempo. Acho que duas coisas me obcecaram durante a infância e a adolescência. A primeira delas foi a música, obviamente, né? E aqui por música eu digo composição e regência, né? Essas duas áreas eu sempre fui obcecado por isso. E a outra coisa que me obcecava quando era mais novo, criança, adolescente, era a ciência, mas a questão do tempo, assim. Eu sempre fui muito, muito, muito assim, obcecado com isso. A ponto de ler muitas coisas, a ponto de ver todos os filmes que falavam de viagens do tempo, ler muitos livros mesmo, né, a respeito disso, livros de divulgação científica, obviamente, né, não são livros para físicos, porque não sou e não tenho a capacidade de entender, mas livros que físicos escrevem a respeito disso, né, para público em geral. Lembro aqui do famoso livro do Stephen Hawking, o físico britânico, talvez o maior físico do século passado, né? E ele escreve um livro em 1988, A Brief History of Time, né? Uma breve história do tempo. E eu tenho esse livro, a primeira versão desse livro, né? Depois ele fez uma atualização. E lembro de ter lido esse livro. Enfim, ele fala ali sobre buracos negros e já começando, né, a pesquisa dele. E mais tarde vai desembocar assim, na grande pesquisa do Hawking. E à medida em que fui envelhecendo, eu fui assim, tentando perceber o olhar para o tempo, né, a partir do viés da filosofia, né? E daí então eu tive contato com dois nomes, que é o Agostinho, né, o Santo Agostinho, e o Bergson, o Henri Bergson, né? O Henri Bergson que esse filósofo francês do século passado, né? Obviamente nós não temos tempo aqui para discutir as visões dos dois a respeito do tempo, mas a ideia principal, central para o Bergson talvez seja de que fazer tempo é fazer memória, enquanto que para o Agostinho, né, nós temos essa coisa distendida, né? Que ao mesmo tempo em que a gente olha para o passado, esse olhar nos faz agir no presente e nos propõe uma expectativa para o futuro, essa coisa então da alma estendida ou distendida, né, pro Agostinho. E o que isso tem a ver então, né, com a obra? O que essas ideias têm a ver com a obra? Bom, primeiro que eu me baseio nessa ideia de que existe uma memória e de que a gente faz tempo quando a gente acessa essa memória. No entanto, como são memórias muito, muito, muito lá atrás, muito antigas, talvez, elas estejam distorcidas. Então, a ideia é de alguém que acessa as suas memórias distorcidas. E aí eu usei o título de Cenas Esquecidas justamente para poder assim dizer, né, para poder refletir esta ideia de cenas que são lembradas, mas estão esquecidas, e há uma espécie de distorção destas memórias, enfim, elas não estão tão claras. E a partir dessa ideia, desse fator extramusical, eu consigo então construir o resto, né, da peça. Nós começamos a peça com um movimento, né, bem assim regular, né, de colcheias, de um acorde assim, que é, digamos,
arpejado pela mão esquerda. Não é bem um acorde, mas a gente, num outro episódio, pode fazer uma análise só mesmo estrutural da peça, né? A gente precisa do recurso do vídeo nesse caso. Mas, enfim, a gente tem um arpejo que é feito ali pela mão esquerda, e esse arpejo me lembra uma caixinha de música mesmo. Então, veja só, a ideia de uma caixa de música me levou a criar um material musical que se relacionasse com caixa de música. Então, veja que a fonte extra musical vai nos dando muitas ideias, né? E aí, quando os elementos principais ali da mão direita vão aparecendo, eles aparecem completamente desfigurados temporalmente. Se você tiver com a sua partitura aí, você vai poder observar isso. E essa desfiguração, né, rítmica, ela aparece no sentido de que essas notas elas não casam ritmicamente, nem enfim. Não há os pontos de ataques, ou os pontos de ataque, melhor dizendo, entre o que a mão esquerda faz e o que a mão direita fica assim colapsado, né? Muito colapsado por causa desses deslocamentos temporais. E, obviamente, esses são os riscos, né, que deturpam a visão daquele que olha para as suas memórias, para as suas cenas que são esquecidas. Aqui, obviamente, que tem uma escolha muito metódica a respeito das notas e a respeito dos intervalos que são usados, na medida em que esses intervalos eles refletem também a ideia de uma memória distorcida, de uma memória que quer ser lembrada, mas é quase esquecida, né? Depois disso, nós então retomamos a ideia daquele arpejo da mão esquerda e com uma insistência da mão direita, agora sim, com uma insistência da mão direita no seu tema, porém não há mais o deslocamento temporal. No entanto, esse arpejo da mão esquerda ele sofre um achatamento do seu alcance, né? Ou seja, a distância entre a nota aguda e a nota mais grave vai diminuindo, né, à medida em que esse tema vai sendo apresentado. Então, depois disso, o que acontece é, digamos, um encontro, né, entre esse espectador, né, e a sua memória. E quando esse encontro acontece, depois de toda essa briga, né, interna de querer, né, assim, trazer de novo à vida aquilo que estava meio perdido. Então, quando isso acontece, lá no meio da página 2, há uma espécie de espanto com essas cenas, porque estas cenas não são cenas, digamos, positivas para esse espectador. Essas cenas que ele retoma não são cenas alegres, né? De maneira assim muito coloquial aqui, tentando explicar, né? E observe que há uma dilatação temporal aqui. É um compasso 3x4, depois há um compasso 9x8, 10x8, 4x4, vem para 5x4, depois retoma-se, né, um pouco a ideia da diminuição, aparece um 7x8, mas enfim, porque esse momento, né, de compreensão, né, da cena que ele retoma em sua memória, da compreensão do valor negativo daquela cena, é um momento de muita lucidez. Por mais que haja essa dilatação temporal, é um momento de lucidez. E a falta de um apoio, né, rítmico aqui é justamente porque esse lugar é um lugar consciente dentro do consciente. É um lugar consciente, melhor, dentro do inconsciente. Sabe quando você está sonhando que está sonhando? Sabe? Quando você sonha que sonha, ou seja, no sonho você sabe que é um sonho, né? Ou então quando você sabe que está sonhando e quer acordar. Você sabe que é um sonho, mas portanto, um lugar inconsciente, mas é consciente ao mesmo tempo. Por isso, a constância, né, das colcheias aí que ficam martelando, né, enquanto há uma dilatação temporal, essas colcheias provocam a consciência, e a dilatação temporal, junto com a dilatação harmônica que acontece aqui também,
provoca, ou seria melhor, a representação desse estado de inconsciência, né? Até que, por fim, nós temos um retorno àquele momento inicial, onde aqui, né, quer se representar a despedida da memória, ou seja, o retrocesso. Há o momento, há o encontro, há a visão, há a consciência inconsciente, e a partir daí há então um momento de volta, de retorno, de abandono e de, digamos, o acordar, né? E daí a gente tem, retomando aqui, aquele arpejo da mão esquerda com aqueles temas principais daquelas notinhas que apareceram na mão direita. Pois bem, essa foi a experiência que eu quis promover para o nosso encontro, para o nosso episódio de hoje. Talvez você tenha percebido outras coisas, e não tem nada de errado com isso, viu? Não tem certo e errado. Nosso intuito foi de mostrar, né, para você que nos ouviu até aqui, como fontes extramusicais podem nos auxiliar, né? Acredito que eu não teria a capacidade, porque nem sou bom compositor assim, mas se já não sou bom, então sem estas fontes extramusicais eu não seria capaz de pensar numa composição que tivesse este caminho, né? Esse caminho de sentido. Fica aqui a minha provocação para você, para que você, de uma certa forma, possa utilizar também desses mesmos recursos. Era isso que a gente tinha para hoje, pessoal. Fica bem, um abraço grande, até a próxima e tchau.